Shalom, pode se assentar. Vamos continuar neste mover do Espírito Santo nesta noite. Vamos entrar dentro continuar dentro da atmosfera da adoração em nome de Jesus. Ontem foi um dia marcante, ontem nós tivemos a ceia do Senhor, a igreja estava lotada. Foi maravilhoso. E hoje o Senhor tem uma palavra para nós. Quem faz cear que pode falar, e você que ainda não faz, olha, vá. Nós estamos tendo uma aula que chama Cristologia e como o Senhor se revelou naquela sexta-feira através do nosso mestre, pastor Eliezer, que esteve lá conosco. Uma palavra profunda, uma palavra que encheu o nosso coração, uma palavra que eu busco palavras para descrever aquela palavra. E naquele momento, algo que o Senhor já havia revelado ao meu coração, Ele ativou. Porque é assim que acontece. O Espírito Santo, Ele ativa palavras que nós temos. E hoje pela manhã, no nosso café da manhã, eu e o apóstolo passamos bem um tempo razoável, onde nós dois conversando, nós dois compartilhando da palavra, compartilhando do que aconteceu no CEAR, que surgiu e veio essa ministração do profundo. De eternidade a eternidade, Ele é tudo em todos. Olha, talvez eu vá andar um pouquinho aqui, que é bem de mim, né? Mas para entender, e quando eu vejo até o pastor Eliezer andando e falando, eu falo, obrigada, Senhor, porque às vezes a gente acha que é só a gente, mas existem pessoas que são semelhantes, da mesma forma de ministrar. De eternidade a eternidade. De eternidade a eternidade, do princípio, olha só, do princípio não é ao fim, do princípio ao princípio. Do princípio ao princípio. Amém? Aqueles que têm ouvido, ouça, porque é momento espiritual. Amém, queridos? Abra seu ouvido, seu entendimento, queira entender, ouvir. Às vezes não é o entender do conhecimento. Eu não tenho conhecimento, mas é o entender o que o Espírito vai trazer à tua vida. E nós dois conversando, e eu falando, eternidade é eternidade. Do início, do princípio. Como Gênesis, né, fala bastante ao meu coração e como fala bastante a esta igreja. No início, Gênesis, início, princípio, começo. Quem criou Deus? Deus, ele não precisa ser criado, ele existe. Ele existe, início, princípio. E fim, não é fim porque o fim é o começo de que tudo foi criado, porque é de eternidade a eternidade. Então, no fim, na verdade, vai voltar naquilo que é o início, é a eternidade, da onde tudo começou, porque Ele disse, Ele abriu e falou, disse, haja luz. No princípio, o Senhor criou o céu e a terra. Então, no princípio, nós voltamos para a eternidade. Então, é de eternidade a eternidade. Ele é tudo em todos. Lá em Gênesis, eu conversando um pouquinho com o apóstolo, né? Em Gênesis, capítulo 1 fala. Mas antes disso, eu quero que você abra sua Bíblia lá em Salmos. Em Salmos, Salmos 90, versículo 2. Salmo 90. Diz que antes de nascerem os montes e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és. O que significa? De eternidade, aqui, de eternidade, não é assim? A eternidade, do início ao início. Nós temos aquela mania de pôr fim, mas não existe fim. Talvez o pessoal do CEAR, que eles ouviram tantas coisas na sexta-feira, e eu vou dizer para vocês, foi maravilhoso. E eu quero dizer que mais alguma coisa você vai ouvir nesta noite, junto com vocês que estão aqui. De eternidade a eternidade. E ele falava exatamente isso.
Gênesis, Velho Testamento. Vou vir mais para cá para o pessoal da casa ver. Gênesis, lá, Velho Testamento, no princípio. E no princípio vem falando de Jesus. O princípio é o próprio Jesus. Ele começou, foi por ele. E no princípio, Deus criou. Em Jesus, Jesus, princípio é o nome de Jesus. Em Jesus criou. Ali nós vemos Jesus. No princípio, ele é o princípio. Esse é o nome dele. Deus, Deus Pai criou. E o Espírito de Deus se movia na terra. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, no princípio. Isso acontece no batismo de Jesus, quando Jesus entra na água, a voz vem do céu novamente. Ali Jesus está sendo manifestado e vem a pomba, é o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. De eternidade a eternidade. Gênesis, Apocalipse ou Evangelho de Jesus. E ele falava algo bem interessante, queridos, porque em Gênesis, vamos lá, aqui é Gênesis, dá para ver aqui? Cadê o pessoal aqui da tela? Vem, acompanha aqui, você está aqui, tá dando para ver na casa ou sair fora? Não? Gênesis, princípio, olhando para frente, na próxima eternidade, onde viriam os evangelhos, viriam as igrejas, viria o Apocalipse. Gênesis, olhando para frente, não via nada. Era tudo revelado. Era tudo o Espírito Santo falando através do homem. Ele não via, ele cria. Ele cria, ele tinha a certeza do que eles criam que ia acontecer. Jesus viria. Mas eles não tinham nenhuma evidência. Olha que maravilhoso. Eles simplesmente acreditavam que no futuro, lá na próxima, que seria hoje, Jesus viria. Gênesis. Aí ele diz o seguinte: hoje aqui nós, a próxima eternidade, nós, hoje, agora, futuro, nós cremos. Porque um dia creram, mas lá creram sem ver. Hoje nós olhamos para o Velho Testamento, olhamos para Gênesis, olhamos para tudo aquilo. É fácil, porque nós olhamos o que creram antes de nós, o que escreveram antes de nós. Então hoje aqui é fácil olhar para Gênesis, porque tudo está sendo revelado e foi revelado para a igreja de Cristo. De eternidade a eternidade. De eternidade a eternidade. Onde Deus Criador faz todas as coisas. Ele cria tudo. E o homem não cria nada. O homem usa da criação, daquilo que Deus criou, para descobrir, inventar o que já existe. Até ele deu um exemplo. Uma cadeira de ferro. Da onde sai o ferro? Da terra, do Senhor que fez todas as coisas. O homem, ele tira do que Deus criou e traz, através da revelação do Espírito Santo, a existência. E aí foi tão interessante que ele fala, inclusive, ele fala assim que ele fez todas as coisas. Ele fez, então, o homem simplesmente usufrui do que ele criou. Ele é o único criador, ele criou porque ele é único. Quem criou Deus? Deus ele é, por ele ser, porque ele é eternidade. O tempo é ele que determina, ele é. Aí ele até fala de algumas profissões, eu achei interessante, anotei algumas, né? Que Deus apenas não estava no princípio, ele é o princípio. Ele não foi criado, ele é criador de todas as coisas. Inclusive das habilidades, vocações e talentos que muitos têm. De eternidade em eternidade, a palavra de Deus diz lá em Êxodo 3,14 que ele é o eu sou. Interessante que Jesus no Novo Testamento, ele diz assim: aquele que crê que eu sou, esses serão salvos. O que Jesus está dizendo? Aquele que crê que... Deus diz assim, em Êxodo 3,14, eu sou porque sou.
E quando Jesus diz assim, aquele que crê que eu sou, ele está dizendo, eu sou Deus, eu sou o princípio, eu sou o que criei, eu sou porque sou. Ah, o homem quer acreditar, quer... Gente, chegou o momento que nós não estamos aqui para convencer ninguém. Nós estamos aqui para testemunhar o amor de Jesus. Nós estamos aqui para falar do amor. Porque quem convence é o Espírito Santo, quem fala é o Espírito Santo. Se chegam para mim e falam assim, olha, você tem que convencer, eu falei, então você está querendo que eu faça o papel do Espírito Santo. Eu tenho que estar aqui para falar do amor, da verdade. Interessante que aí ele começa a falar que ele é, eu sou, de eternidade a eternidade, antes de tudo, eu sou. Então a eternidade começa aqui, ela não termina, ela continua, porque a palavra de Deus diz que nós vamos subir e nós vamos unir as nossas vozes com os anjos celestiais, e lá todos começaram a dizer, santo, 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 santo é o Senhor. Quantos creem nesta palavra? Agora é interessante que ele começou algo que já existia. Eu quero dizer algo para você, eu não sei onde você começou. O que eu quero dizer, que o importante, onde você vai terminar, porque Deus ele não termina, mas nós terminamos algo que não está em Deus para começar na eternidade com Ele. E quando eu ouvia aquilo e o Senhor ia ministrando ao meu coração, e eu olhava e falava, obrigada, Senhor, porque o Senhor não é o fim, o Senhor nunca acaba. Uma hora as coisas acabam, né? O amor no casamento acaba? Ninguém responde, hein? Pelo amor de Deus. Ele não acaba, ele se renova, ele se reforma, ele se constrói, ele se move. Não acaba. Se você tiver essa sensibilidade, você vai entender que cada ponto do casamento é um ponto que nós temos que estar com os olhos para ver o que o Senhor quer fazer naquele momento, naquela etapa. E às vezes eu falo até eu e o apóstolo, né, que às vezes ele fala assim, nossa, você está esquecendo que eu já estou com quase 70. E eu falo, e você esquece que eu estou com quase 60? Por quê? Porque às vezes a gente esquece, e às vezes nossas limitações de andar mais rápido não vai existir. E se nós não entendermos em que ponto nós estamos do casamento, a exigência de um para com o outro vai ser maior. E na verdade nós temos que sentar e dizer, opa, vamos aí reformar na etapa que estamos. Amém, queridos? Eu nem sei, eu estou falando isso porque o Senhor colocou isso no meu coração. Está fazendo aí, está tendo um seminário de casamento. E o Senhor, Ele foi falando das profissões. Interessante, né? Ele foi falando das profissões. Ele falou algumas profissões lá. Ele falou, que profissão? Ele falou do médico. Ele falou do engenheiro. Ele falou de algumas profissões. E eu listei algumas, né? Onde Deus está? Ele está em todas as profissões, porque quem criou todas as coisas é Ele. Agora eu quero dizer, Ele é o pedreiro, que muitas vezes inspira outros pedreiros a fazer, a construir. Eu vou falar uma coisa para vocês, muito séria. Não é o caso dos dias de hoje, mas já aconteceu que alguém vai testemunhar isso aqui comigo, tá bom, queridos? Eu conheci pessoas muito de perto, na minha caminhada, que era pedreiro, que não sabia nem ler e nem escrever, na época que eu... mais nova. Hoje as coisas mudaram. Vocês estão entendendo? Alguém conheceu algum tipo de profissional assim, que às vezes não sabia nem ler e escrever? Eu conheci. Agora eu vou falar para você como é que aquela pessoa faz cálculo.
Você fala, ó, quero fazer uma reta aqui, uma coisa ali, fala, não dá. Ele faz as contas, quanto de coisa a gente tem que comprar, quanto de cimento, quanto disso, quanto daquilo outro. Gente, ele sabe, porque eu creio que o Senhor, que criou todas as coisas, ele é o pedreiro, ele é o arquiteto e ele é o engenheiro. E ele inspira cada uma dessas profissões a executar aquilo que ele é. Maravilhoso! Diz que ele é o pedreiro, o arquiteto. Lá em Salmo 127, 1 diz, se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil você trabalhar. O que ele está falando? Vem aqui, pedreiro, eu vou inspirar você. Eu sou o construtor que vou te ajudar. E eu fui vendo o engenheiro, Provérbios 3,19, que diz, por sabedoria, põe aqui para mim, pela sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra, pelo seu entendimento fixou o lugar no céu, coisa de engenheiro. Deus é o arquiteto do universo, Deus é o engenheiro da criação, porque ele calcula, projeta e alinha com perfeição. Deus não improvisa, ele planeja. Amém? Se Deus ele é engenheiro, nós temos a unção de ser um engenheiro. Tem o profissional que estudou, mas nós precisamos entender e buscar do Senhor que nós não queremos improvisar nele, nós queremos realmente planejar. Deus é médico. Lá em Êxodo 15, 26 diz, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele espera, o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que trouxe sobre os Egito, pois eu sou o Senhor que cura. Ele é o médico dos médicos, aleluia. Aí vai para aqueles que aqui, se tem arquiteto, se tem engenheiro, se tem médico aqui, se tem pedreiro, recebe esta unção do Senhor, porque na vida de cada um, de cada profissão, de cada talento, de cada vocação, você vai e é o melhor desta terra, porque tem a unção sobre você, aleluia. Aleluia. O Senhor, ele é professor, lá em Mateus 7,29, Jesus diz, ele é chamado Jesus mestre. Jesus é o mestre por excelência. Ele ensina com sabedoria, com graça e verdade. Presta atenção, Jesus é o Criador, ele é o princípio. O nome dele é princípio. De eternidade a eternidade. Tem o agricultor. Você aí que é um professor, né? Cadê? 15, 20, 7, 20. Porque ele as ensinava. Ensinava quem? A multidão. Jesus ensinava a multidão como quem tem autoridade. Não com os mestres da lei. Não é simplesmente ensinar por ensinar. Ele ensinava com autoridade, com unção. Então, se você tem esse dom, se você é uma professora, se você é um professor, há unção sobre a sua vida. Faça. Tem muito juiz. Ele é o juiz justo, incorruptível, reto em todos os seus caminhos. Salmo 7:8. Advogado, 1 João 2:1. Ele nos defende com seu sangue. Na versão NAA, diz que ele é o nosso advogado. Lá no nosso juiz 7:8. E lá em Tiago também, eu separei aqui Tiago 4:12. Apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Somente um. Salmo 7:8 também diz isso. Advogado, 1 João 2:1, que fala que ele é o nosso advogado. Mas se alguém pecar, temos um advogado. Na NVI diz que ele usa como intercessor. Na NAA diz que ele é um advogado. E lá, puxa, eu até fiquei feliz.
Eu fiquei feliz. Por quê? Porque o Senhor viu aqui algo que eu faço e que muitas das mulheres fazem. Somos faxineira da nossa casa, somos administradora da nossa casa, somos empregada doméstica da nossa casa, nós somos as auxiliar que cuida da casa. Então, não tem problema nenhum ser a faxineira de casa, ser a empregada doméstica, se a gente trabalha dessa forma. Eu já trabalhei quando criança assim, já trabalhei e trouxe esses aprendizados para a minha vida, nada eu lancei fora, eu ia com a minha mãe trabalhava de empregada doméstica, minha mãe era faxineira e eu aprendi tantas coisas com a minha mãe, inclusive arrumar uma cama que eu falo para o apóstolo, ele fala assim, vem me ajudar. Lá já começa o nosso devocional. Quem sabe, eu arrumar a minha cama, porque lá nos lugares que a minha mãe trabalhava, eram lugares de pessoas que, assim, de alto padrão. Então, o dia de faxina, minha filha, era assim, 10 pessoas trabalhando na casa. Então, vocês imaginam o que cada um fazia. E a minha mãe, às vezes, na parte da faxina, ela colocava para arrumar a cama. Nós íamos a finalizar a faxina na cama. A minha mãe falava assim para mim, pega a sua mãozinha, eu vou arrumar a cama, e você fica assim, passando a mão na cama para alisar bem os lençóis, para a patroa não achar ruim. Imagina como que eu arrumo minha cama hoje. E aí o apóstolo olha e fala, está enrugado ali. É verdade? É. Eu falei, eu gastei tanto das minhas mãos alisando e deixando tão lindo. Eu vou alisar aonde eu vou dormir. Para com esse negócio. Mas aquela pessoa que levanta e fala assim, eu vou dormir daqui a pouco, deixa assim, isso. Para que ter 2 trabalhos? Gente, pelo amor de Deus. A palavra do Senhor diz que ele era também... que nós temos que ver como um faxineiro, um limpador, um restaurador, alguém que cuida. Lá em Isaías 1,18, ele limpa, olha só o que Jesus... Eu acho que essa é a maior parte e virtude de Deus. Ele limpa, purifica e renova. O engenheiro, ele vai lá, faz a bagunça. Quem vai? Nós vamos limpar. As profissões desorganizam, a gente que limpa. Amém? Vocês vão entender. Tudo isso foi criado. Até eu falei que o apóstolo, fui pesquisar algumas coisas na Bíblia de profissão, mas essa aqui eu separei porque eu achei sensacional. Aí o apóstolo, ele sai rindo quando eu falo. Ele é detetive e investigador. Eu adorei essa profissão. Deus é detetive e investigador. Tá lá. Provérbios 15:3. Põe aí pra gente. Tá aqui, eu poderia ler, mas eu vou ler aqui. Provérbios. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Tá de olho em todo mundo. Ele sabe o que cada um faz. O Senhor, ele não deixa escapar nada ao seu olhar. E ele revela o que está oculto. Para que nós venhamos nos arrepender. Ele está acima do tempo. Ele está acima da sua rotina. Ele está acima da sua profissão. Ele está acima de todas as coisas. Ele é o Deus do Gênesis. Ele é o Deus de hoje, do nosso trabalhar. E ele será o Deus para sempre. Em Apocalipse 23. Você já vai ler. Ele é a eternidade. Ele não somente é o futuro. A natureza do Senhor é agora. É agora. Interessante, queridos. De eternidade a eternidade. De eternidade a eternidade. De eternidade a eternidade. Diga assim, de eternidade a eternidade. O Senhor é tudo em mim. Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou
céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. E eu já falei isso daqui na última, acho que pregação, gente. Vocês perceberam? E a gente não arranca coisa daqui? Vai arrancar mais um pouco. De eternidade a eternidade. Ou de eternidade a eternidade. Gênesis, Gênesis. Hoje, igreja, Apocalipse. De eternidade a eternidade. Do começo ao começo. Nós estamos nesta terra para adorar ao Senhor. Nós viemos com o propósito de adorar o Senhor. E nós continuaremos na eternidade adorando ao Senhor. De eternidade a eternidade. Interessante que ele fala da linha, até marquei aqui, aí eu já vou para uma outra esfera. Na matemática, a linha numérica vai do negativo ao positivo. Quem estava na aula? Eu achei fantástico. Negativo, positivo. Ponto. Negativo, positivo. E eu falando com o apóstolo hoje, negativo ao positivo. Vem aqui explicar. Vem aqui explicar. No negativo, vai somando o negativo. Vem explicar, porque eu não sou boa na matemática. Para isso Deus colocou você de eternidade a eternidade. Aleluia. De eternidade. Nós paramos e eu falava assim, olha que maravilhoso. Sabe por que eu falei que eu estava falando com ele? Porque o Senhor me trouxe João. João, segura aí. João. E eu dando aula para umas crianças. E ó, cadê? Para você ver que foi dando aula para umas criançadas aí, que era o Biel, ainda tinha 8 anos de idade. O Biel, sei lá quantos anos tem hoje. Cadê o Biel? O Vitor também. Eu estava dando aula para eles, onde o Senhor trouxe essa revelação a mim. De eternidade a eternidade, de eternidade. Vamos pôr Gênesis aqui. E vamos colocar por conta da... Porque senão eles não veem. Gênesis, igreja. Gênesis, igreja. Eu olhando daqui, eu vejo tudo que no Velho Testamento foi escrito e eu acredito e vejo que Jesus é o centro de todas as coisas. Mas e você olhando daqui? Somente teve que crer. Shalom. Estou até tremendo, porque às vezes é mais fácil. Às vezes nós achamos que alguém que é para a área de exatas fica mais difícil de entender as coisas de Deus. E eu comentei com a apóstola, eu falei assim, que quando eu estudava, tinha algumas matérias, principalmente de física, que eu ficava olhando o professor falar, e eu ficava pensando, a que eu vou usar isso aí num dia? Para que serve esse monte de coisa? Né? Mas, apóstolo, por que você está falando? Por que eu chamei o apóstolo aqui? O que aconteceu hoje de manhã comigo e com você? Não, foi uma revelação, né? E o Espírito Santo. Aí eu falei, por que você não ministra então dentro disso? Porque eu estou muito no natural e ela está mais no espírito. Né? É porque ele está na matemática, na linha. Só que tem coisas assim que a gente vê na história, na física e na química, como a apóstola falou aqui, o Senhor ele permite que o homem descubra certas coisas. Nós não criamos nada, nós não criamos metal, nós não conseguimos criar um inseto, nós não criamos nada, nós não criamos o sangue. Alguém sabe, já descobriram como que se cria o sangue? Ninguém. Mas Deus é o Criador. E quando você estuda e você vai vendo essas coisas na profundidade, e eu comecei a ver depois de um tempo, depois que eu saí da faculdade, tudo, que eu comecei a olhar e falei, caramba,
eu conseguia enxergar o Senhor em todas as coisas. E o primeiro lugar onde eu enxerguei o Senhor foi na matemática. Quando eu peguei o primeiro versículo da Bíblia que diz assim, no princípio criou o Senhor Deus os céus e a terra, o céu e a terra. Então, no princípio, quem era o princípio? Então, na linha do tempo, não tem como eu chegar e entender, eu conseguir entender o que significa de eternidade a eternidade. Só o nosso planeta tem aproximadamente 4 bilhões de anos. E eles falam, ele é jovenzinho, o planeta Terra é jovenzinho. Ele tem mais ainda, provavelmente, uns 3 bilhões de anos pela frente. Mas quando eu olhei aquilo, foi assim, no princípio, qual foi a primeira coisa que o Senhor criou? Nós respondemos, o céu e a terra, errado, foi o tempo. Se ele é o tempo, então eu entendo que a eternidade está no tempo. Onde ele começou? Não sei. É lá atrás, no menos infinito, aquilo que a matemática nos ensina. E para onde nós vamos? Para o mais infinito, onde também não se consegue dar definição nenhuma, mas no Senhor nós conseguimos mostrar para os matemáticos onde está a eternidade, de onde o Senhor esteve, porque ele diz assim, antes que os montes houvessem, ele já existia. Então, ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor matemático, por isso que a apóstola falou, ele é um matemático, ele é um engenheiro, ele é um médico, ele é um advogado, ele é tudo. E ele permite que nós, na nossa pequena insignificância, venhamos descobrir algumas coisas para continuarmos nesta terra, para aquilo que nós somos chamados somente para adorar ao Senhor. E eu falando com o apóstolo, e o professor até usou isso lá, ele estava aqui, e ele falava, menos 10, menos 1000, menos 2000, menos milhões, né? Assim, pastor? Menos 10 milhões. Ele falou assim, e você vai colocando menos e não acaba nunca. Você vai estar lá velhinho, encostado, morrendo, e você vai continuar colocando menos, e a eternidade daqui do princípio que iniciou não se acaba. E para o mais, a mesma coisa, você vai vendo no mais, mais 10, mais 20, mais 30, mais 100, mais 1000, mais 10 mil, mais 10 milhões, não acaba nunca, porque é de eternidade a eternidade. E o que tem a ver isso hoje, num domingo, 7h25 da noite? Que Deus é o mesmo agora. A palavra dele existe hoje. A palavra dele continua. E lá em João capítulo 1, no versículo 1 diz, no princípio era aquele que é a palavra. Português. No princípio era aquele, era a palavra. Vamos fazer a pergunta. Quem era a palavra? Quem era a palavra? Cadê o sujeito? No princípio era a palavra. No princípio, NVI, era aquele que é a palavra. NVI. No princípio era aquele que é a palavra. Então, aquele que é a palavra é o princípio. No princípio era aquele que é a palavra. E ele estava com Deus. Quem estava com Deus? Quem estava com Deus? E quem era a palavra? Mas aonde está escrito Jesus aqui? No princípio. Jesus é o nome princípio. Ele não é o tempo. Ele é a eternidade que tudo começou.
Ele é o princípio, o nome dele é o começo, o nome dele é o que é, e é por ele e para ele que são todas as coisas, e todas as coisas foram feitas. Lê. Na minha ainda está diferente daqui, ó. Eu estou lendo aqui, ó. No princípio era aquele que é a palavra. Eu escrevi para o apóstolo. Eu falei, quem era aquele que é a palavra? Ele falou, o princípio. Tá, e ele fala, e ele estava com Deus. Quem estava com Deus? O princípio. Vocês estão entendendo? E era Deus. Quem era Deus? Quem era Deus? A palavra. E a palavra era quem? O princípio. E quem é o princípio? Jesus. E ele estava com Deus onde? Eu fui até o professor na sexta-feira e falei, quando você falou que João era esse maestro, eu comecei a lembrar, eu ensinando para as crianças, e ali eu comecei a ensinar o português para as crianças, e a gente fazia isso pelo método indutivo, ensinando a palavra. Quando eu falei, no princípio, era aquele que é a palavra. Então, se a gente fala, no princípio, criou Deus, em Jesus, que se chama princípio, criou Deus, o céu e a terra. E na terra pairava, movia-se o Espírito Santo de Deus. Diz que lá, coloca lá o Gênesis 1, segura Gênesis 1 e João. Sabe por que eu estou falando isso? O que tem a ver? Eu estou ensinando teologia para vocês, cristologia para vocês? Não, eu estou ensinando um princípio básico para vocês, que o Senhor, Jesus, é tudo para todos e para nós. Não existe outro Deus além dele. Tudo é para ele, tudo começou com ele e tudo vai voltar para ele. Aleluia! Simples assim. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Vou ler, deixa aí. No princípio, João, era aquele que é a palavra. Volta lá. Gênesis, versículo 2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre as águas profundas. Versículo 3. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. É o nosso Deus triuno. João, no princípio, em Jesus, era aquele que é a palavra. E o princípio, que era Jesus, ele estava com Deus. E ele era Deus. E ele estava com Deus. Pois ele é o princípio. Eternidade, a eternidade. A eternidade, a eternidade. Esse é o nosso Jesus. De eternidade a eternidade. Por que eu estou aqui, Senhor? Para te adorar. De eternidade a eternidade. Senhor, eu estou, se vier enfermidade sobre mim, ele diz, eu sou de eternidade a eternidade a cura. Senhor, se vier as dificuldades, uma injustiça, eu sou de eternidade e eternidade, o justo juiz íntegro, incorruptível. Senhor, esta bagunça, eu estou trabalhando, cheguei no meu trabalho, eu não estou suportando. Eu sou aquele que restaura, aquele que limpa e aquele que renova. O Senhor está dizendo, eu quero te usar nesta hora, eu quero te usar nesta semana, por onde você passar, com as profissões que eu sou, capacitar você a ser a boca de Deus nesta terra, ser o advogado que Ele é, o juiz que Ele é, o faxineiro que Ele é, não importa a vocação que você tem, Deus quer manifestar essa unção sobre a sua vida, porque de eternidade em eternidade, Ele se revela aos homens e Ele se move em nós e através de nós.
de eternidade em eternidade. Nós não vivemos para o hoje. Nós estamos vivendo hoje na eternidade. No princípio, era aquele que é a palavra. Criou princípio, nome, Jesus. Ele é. O nome dele é começo. E você que está aqui nesta noite, você que está nos assistindo, você é o começo de Jesus nesta terra. Não importa onde você está, o que você passou, o que eu declaro sobre a sua vida é que o princípio, o começo, a palavra que se fez carne, Jesus Cristo, ele é na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, neste país, ele é em você. Não importa onde nós vamos estar, o que importa é o que ele é. Quantos creem? Vamos ficar de pé. Ele está acima do tempo. Ele está dentro da sua vida, da sua rotina. Ele é o Deus do ontem e do hoje. Ele é o Deus de Apocalipse. Aqui, apóstolo. Lá em Gênesis diz que ele é o princípio. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse, aí? Apocalipse, você leu? 22, versículo 13. Em Gênesis ele diz que ele é o princípio. Em João, Jesus Cristo, ele é o princípio. Apocalipse, repete, apóstolo. Eu sou o alfa e o ômega, O começo. o primeiro e o último, o princípio e o fim. Tudo é nele. E diz que para ele, João ainda continua lá no versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por intermédio do princípio. E sem ele, sem o princípio, nada que existe teria sido feito. Nele, no princípio, estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas. Foi quando o Senhor separou o dia da noite. Eu já estou falando até em Gênesis. A luz brilha nas trevas e as trevas não o derrotam. O nosso princípio, o nosso começo, a nossa vida, ela pertence ao nosso Jesus, que não se acaba. Ele está de eternidade a eternidade. Eu vim da eternidade pela vontade do Senhor, e para a eternidade eu voltarei para a casa do meu Pai. Aleluia! Nós voltaremos para a casa do Pai, porque somos filhos. Aleluia! Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos enquanto o louvor estiver tocando. Eu quero que agora, neste momento, você com seus olhos fechados, levanta a sua mão e começa a declarar em voz alta o que você é nesta terra. Quem é Jesus? E eu já fiz essa pergunta uma vez aqui. Quem é você? Eu quero declarar: você é filho de Deus. Você não é o fulano que estudou, que tem tantos anos. Você é o filho do Deus vivo. O Senhor está nesse lugar. O Senhor está com você. O eterno se manifesta no natural. O eterno se manifesta aqui, através de você, para que o céu toque a terra. Porque o Senhor fez em você o princípio de todas as coisas. O princípio na sua casa, o princípio na sua família, o princípio no seu lar, o princípio nos seus filhos, o princípio no seu trabalho, eu não sei. O princípio numa situação que talvez você esteja passando, o Senhor está dizendo: ei, eu sou o princípio, eu estou te levantando nisso, para que você glorifique o meu nome por onde você passar.
A gente acha que não vai ter mais e Deus traz mais. Vamos louvar ao Senhor. O Senhor de eternidade a eternidade é o nosso Deus. Você que está aí na sua casa,